Estamos no 4º dia da 8ª da Páscoa e na primeira leitura de hoje, São Pedro e São João sobem ao templo às 3 da tarde, hora em que Jesus morreu, para a oração. Já os judeus tinham esse costume de várias vezes ao dia se dedicarem à oração, recitando salmos, hinos, cânticos. E daí vem a liturgia das horas. Daí vem o costume que a igreja tem de, nas diferentes horas do dia, elevar a Deus preces, súplicas, louvores, ação de graças. Interessante notar que já desde a Páscoa, desde a ressurreição de Jesus, os cristãos já não ofereciam mais sacrifícios no templo. Eles iam ao templo para orar, mas já não iam ao templo para oferecer sacrifícios, porque eles tinham compreendido que o sacrifício da cruz, o sacrifício de Cristo, tinha superado aqueles sacrifícios e que agora a Eucaristia tinha sido dada a eles como sacrifício da nova aliança. Então eles iam ao templo para orar, mas não iam mais ao templo para oferecer sacrifícios. Eles já tinham um sacrifício melhor, mais perfeito, mais santo, que é a Eucaristia, que eles celebravam pelas casas, já que viviam ainda na clandestinidade. E nessa ida ao templo, eles curam um homem coxo de nascença que pedia esmolas. E São Pedro diz para ele: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Isso nos lembra outra expressão que nós encontramos nas cartas de São Pedro, quando ele diz que nós não fomos salvos, não fomos resgatados por ouro nem por prata, mas pelo preciosíssimo sangue de Jesus. Ou seja, o preço do nosso resgate, da nossa salvação, é o sangue preciosíssimo de Cristo. E aqui ele diz para esse coxo: eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho algo que é mais valioso, mais precioso do que ouro e prata, o nome de Jesus. E assim como Jesus curava os doentes, agora também os apóstolos curam os doentes, que é, como eu disse na segunda-feira, o propósito do livro dos Atos dos Apóstolos. Mostrar que o Espírito de Cristo foi comunicado à igreja, que o mesmo Espírito que movia Jesus, que operava maravilhas por meio de Jesus, agora age na igreja, opera maravilhas na igreja, por meio da igreja. Então, assim como Jesus curava, os apóstolos também curam, e isso acaba sendo a ocasião para que eles anunciem o querigma, anunciem a paixão, morte e ressurreição de Jesus e o seu senhorio lá no templo, que é a continuação da primeira leitura de hoje. Pedro e João no templo pregando.
mais um discurso de São Pedro que nós encontramos nos Atos dos Apóstolos. O primeiro é o do dia de Pentecostes, esse é o segundo. E no Evangelho, esse conhecido episódio dos discípulos de Emaús, que é narrado apenas por São Lucas, que também já foi lido na noite do domingo de Páscoa. A liturgia prevê para o domingo de Páscoa 2 evangelhos. Na missa de manhã, o relato da ressurreição segundo São João, e nas missas ao entardecer e à noite, o relato dos discípulos de Emaús. Então, na tarde do domingo de Páscoa, Jesus caminha com aqueles discípulos que, como nós ouvimos, sabiam que as mulheres tinham ido ao túmulo de manhã, que Pedro e João tinham corrido até lá e encontrado tudo como as mulheres haviam dito, mas eles dizem: Jesus mesmo ninguém viu. E eles tinham tomado aquela decisão de voltar para o seu povoado, para a sua cidade, o que demonstra a sua falta de esperança, a sua desconfiança de que algo pudesse ter de fato acontecido. E ali Jesus vai explicando para eles as Escrituras. Como diz aquela frase conhecida de Santo Agostinho, que o Novo Testamento está escondido no Antigo, e o Antigo está revelado no Novo. Então há uma continuidade entre Antigo e Novo Testamento, e Jesus vai mostrando para eles que as Escrituras falavam dele, que o Antigo Testamento fala dele. Jesus é a chave de leitura, como se diz tecnicamente, é a chave hermenêutica de interpretação de toda a Bíblia, porque a palavra de Deus é o próprio Jesus, e a Bíblia é palavra de Deus na medida em que ela fala sobre Jesus. Então Jesus vai explicando a lei, os profetas, os salmos, e como então as Escrituras falavam dele. E isso vai trazendo de volta a esperança. Mesmo antes de eles terem reconhecido Jesus, depois eles comentam entre si: ardia o nosso coração enquanto ele nos falava pelo caminho. Nós íamos compreendendo, Jesus vai esclarecendo o sentido dos acontecimentos. E é assim também na nossa vida. Ele vai nos esclarecendo o sentido dos acontecimentos, sobretudo daqueles acontecimentos difíceis pelos quais nós passamos, mas se nós temos fé, nós vamos descobrindo sempre um propósito de Deus. Nós vamos descobrindo um sentido, que a providência de Deus está nos conduzindo e que vai tirar proveito de tudo que nos acontece. Que nada é inútil, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então peçamos a Jesus que Ele também nos esclareça, não apenas o sentido da Escritura, nos dê os dons de ciência e de entendimento para compreendermos os mistérios da fé, mas também Ele nos dê sabedoria, conselho, para nós compreendermos as coisas que nos acontecem e sermos capazes de confiar na providência, nos planos de Deus na nossa vida. Amém.